Olá! Nesse vídeo, faremos uma síntese sobre o trabalho Contabilidade de Custos, ou Custeio ABC, elaborado por nós, Cauane Meurer e Marciane Otto. Nosso trabalho está dividido em três partes. A primeira vai ser a introdução do trabalho. A segunda fala diretamente sobre o custeio baseado em atividades, o custeio ABC, e por último, nós adaptamos um exemplo prático desse método de custeio. A contabilidade de custos, um dos seus objetivos é informar a administração da empresa, manter ela a par da real situação financeira de qual ela se encontra. Ela também auxilia na tomada de decisões e ela é uma parte fundamental para o sucesso da entidade. É por meio dela que pode-se ter maior controle dos negócios. Selecionamos três conceitos para custos. O primeiro deles é de Custer, que define os custos como os desembolsos mínimos possíveis para a realização de algo. São saídas de caixa, medidas monetárias, os sacrifícios que uma organização tem para atingir seus objetivos. Ainda Dubois, Culp e Souza definem os custos como todos os gastos que exprimem a compra de bens e serviços, os quais serão utilizados na geração de demais bens e serviços. Já Garrison, Norrin e Brewer dizem que os custos podem ser definidos de diversas maneiras, visto a sua diversidade, sendo classificados conforme a necessidade de gestão de cada empresa. Os estudos sobre o custo iniciaram a partir do momento em que o mercado estava extremamente competitivo. E aí então a empresa precisava criar vantagem competitiva para se destacar nesse meio. Sendo assim, o estudo dos custos ele se tornou um elemento de estratégia. O objetivo era a busca pelo menor custo, sem afetar a funcionalidade e a qualidade dos produtos e dos serviços prestados. Para encontrar o custo unitário de um bem ou de serviço, nós utilizamos os métodos de custeio. Esses métodos vão atribuir os gastos para cada um dos produtos e de serviços gerados por uma empresa. Todos eles têm o mesmo objetivo, que é apropriar os custos. Porém, a diferença vai estar na maneira de mensuração. Os mais importantes métodos são o custeio por absorção, o custeio variável, o custo padrão e o custeio ABC. No custeio por absorção, todos os custos da produção eles vão ser abordados como custos do produto, sendo eles custos variáveis ou fixos. Os custos fixos e indiretos de produção eles vão ser alocados como custos do produto, com os custos de materiais indiretos, de mão de obra indireta e custos indiretos variáveis. Já no custeio variável, vão ser contabilizados apenas os custos variáveis da produção ao custo unitário de cada produto. Neste método, vamos apropriar os custos fixos, como despesas, e os custos e despesas variáveis, eles vão ser alocados na estimativa da margem de contribuição. A margem de contribuição, ela tem um papel muito importante para a tomada de decisões. Subtraindo do preço de venda todos os custos e despesas variáveis, a gente chega ao resultado dessa margem. Após a descoberta da margem e fazendo a diminuição das despesas e custos fixos, então a gente vai chegar ao lucro operacional líquido. No custo padrão, são definidos padrões para a quantidade e custo de insumos que podem estar sendo usados na elaboração de um produto ou então na prestação de um serviço, indicando a estimação do custo daquele produto ou serviço. Ao compararmos já com a prática de um desempenho do cotidiano, a diferença entre os preços reais e preços padrões é multiplicada pela quantidade de insumos comprada e o resultado ele se denomina variação. Essas variações elas podem ser negativas ou positivas, sendo as variações positivas desfavoráveis e as negativas favoráveis à empresa. São através dessas variações que permitem maior controle da administração diretamente nesses padrões estabelecidos, onde pode estar sendo identificado problemas e fazendo a correção dos mesmos.
Nos séculos passados, os sistemas de custeios, eles eram bem simplificados, porque as empresas, elas eram menores, elas não possuíam uma produção tão diversificada, nem tantos departamentos, o que então esses métodos que elas tinham, eles eram suficientes para a demanda, mas aí com a mudança, com a implantação de máquinas, diminuição de mão de obra, as empresas também aumentaram o volume de produção, pois, consequentemente, tinham mais capacidade para isso, produziam diversos produtos, esses sistemas eles já não eram mais suficientes. Foi então preciso de um novo custeio que abrangesse todas essas demandas necessárias. Então vem daí o custeio baseado em atividades, ou custeio ABC. O custeio baseado em atividades ele tem origem do inglês Activity Based Costing. Martins define o custeio ABC como um método de custeio que tem por objetivo alinhar os custos, diminuindo as deformidades acarretadas pelo rateio dos custos indiretos. Do mesmo modo, Dubois, Culp e Souza afirmam que esse método de custeio tem por objetivo estabelecer meios de relacionar os custos indiretos de fabricação com as atividades, assim possibilitando atribuir os custos indiretos diretamente aos produtos e serviços, reduzindo a necessidade de rateios. A finalidade de implantar o custeio ABC é identificar o custo das atividades envolvidas, analisar tais atividades, visualizar quais as atividades necessitam ser otimizadas, obter o custo mais preciso do produto ou do serviço e analisar a viabilidade de implantar a terceirização. Também fornece informações dos custos da entidade e auxilia na tomada de decisões estratégicas. Ele realiza uma análise dos processos, a qual determina a relação dos produtos consumidos, das atividades efetuadas e os objetivos de custos, sendo eles produtos ou serviços. Dentro do custeio ABC, nós temos os direcionadores de custos. Nada mais é do que informações sobre os custos e a alocação. Eles podem ser divididos em dois, os direcionadores de recursos e direcionadores de atividades. Os direcionadores de recursos, eles vão estar definindo de que forma que o custo ele foi consumido e a quantidade de recurso que foi despendido para realizar aquela atividade. Já os direcionadores de atividades, eles vão estar mensurando a quantidade de atividade utilizada para a produção e se foi utilizada da mesma atividade mais de uma vez dentro da produção daquele mesmo produto. Então aí a gente vai estar fazendo a atribuição dos custos das atividades aos produtos ou serviços. Dubois, Culpa e Souza elevam as atividades do custeio ABC a 4 níveis, sendo eles atividades de unidade de produto, atividades de lotes, atividades de produção global e atividades de sustentação. O primeiro nível se refere às atividades realizadas toda vez que uma unidade é produzida, enquanto o segundo ponto atribui ao ato realizado toda vez que um lote é processado ou manuseado. Já o terceiro se refere a todas as atividades precisas para atingir a produção. E, por fim, o quarto nível menciona ações que facilitam o processo de produção no aspecto geral. O custeio ABC ele é uma ferramenta para que a empresa tenha mais controle sobre as suas operações, sobre a produção, os custos e também está verificando quais atividades que estão agregando valor dentro da entidade e quais não. As que agregam valor, eles podem estar priorizando e as que não agregam podem estar reduzindo ou até eliminando elas para reduzir os custos. Em contrapartida, o custeio IBC, quando disposto na prática, exige um sacrifício financeiro por parte da entidade, de tal forma que por vezes se torna inviável. Dubois, Culp e Souza citam duas limitações: os elevados custos administrativos vinculados às atividades e aos produtores de custos, bem como algumas alocações arbitrárias. Vamos apresentar aqui então um exemplo prático do custeio ABC. A empresa Meurer Auto Corporation produz um único produto,
mesa de madeira maciça que ela vende para distribuidores de móveis rústicos. A empresa possui um sistema ABC simples que usa para tomada de decisões interna e dois departamentos de custos indiretos, cujos custos são os seguintes. Então, aqui nós temos como custos indiretos de produção, R$ 100.000, custos indiretos de venda e administrativos, R$ 50.000, totalizando R$ 150.000 de custos indiretos. O sistema ABC ele possui agrupamentos de custos de atividades e também medidas de atividade. Então, para esse exemplo, nós vamos ter como agrupamento de custos das atividades, montagem de unidades e processamento de pedidos. Como medidas, nós temos número de unidades e número de pedidos. A Meurer Otto Corporation distribui os custos indiretos de produção e os custos indiretos de venda e administrativos aos agrupamentos de custos de atividades que nós citamos antes. Então, aqui nós temos, para custos indiretos de produção, nós temos 70% em montagem de unidades e custos indiretos de produção, 30% para processamento de pedidos, totalizando 100%. Já nos custos indiretos de venda e administrativos, nós temos 20% para montagem de unidades e 80% para processamento de pedidos, totalizando também 100%. A atividade total, na montagem de unidades, nós temos 75 unidades e no processamento de pedidos, 15 pedidos. Aqui na primeira fase da alocação dos custos aos agrupamentos de custo de atividades, nós temos então, para os custos indiretos de produção, nós alocamos os R$ 100.000 para os 70%. Então, para a montagem de unidades, nós temos 70.000, fazendo mesmo a alocação dos R$ 100.000 para 30% de processamento de pedidos, temos R$ 30.000. Já nos custos indiretos de venda e administrativos, fazendo a alocação de R$ 50.000, conforme a porcentagem citada anteriormente, nós vamos ter 10.000 para montagem simples e R$ 40.000 para processamento de pedidos. Aqui, então, totalizando nos custos totais de montagem de unidades, temos R$ 80.000 e no processamento de pedidos, R$ 70.000. Totalizando todos esses valores, temos os R$ 150.000 dos custos indiretos. Aqui, então, nós vamos ter os índices de atividades dos agrupamentos de custos de atividades. Aqui nós vamos pegar os agrupamentos, citados já anteriormente, montagem de unidades e processamento de pedidos. Na montagem de unidades, nós temos R$ 80.000 de custos totais e a atividade total temos 75 unidades. Então, fazendo a divisão dos custos totais pela atividade total, nós vamos ter o índice de atividade, que para a montagem de unidades é R$ 1.066,66 por unidade, e para o processamento de pedidos, nós temos R$ 4.666,66 por pedido também. A Dalla e Companhia é um dos clientes da Meurer Otto Corporation. No ano passado, a Dalla e Companhia encomendou 4 vezes mesas de madeira e pediu um total de 10 meses durante esse período. Os custos indiretos atribuíveis a Dalla e Companhia, eles são calculados conforme o exemplo no slide. Os agrupamentos de custos de atividades que nós temos na empresa são montagem de unidades e processamento de pedidos. O índice de atividade que nós calculamos no item anterior, nós temos 1.066 por unidade e 4.666 por pedido. A atividade, conforme o pedido da Labona e Companhia, ela pediu um total de 10 unidades e essas 10 unidades foram feitas em 4 pedidos. Então, multiplicando o índice de atividade pelas atividades, nós vamos ter os custos ABC. Aqui, para a montagem de unidades, nós temos 10.666,60 e para processamento de pedidos, temos R$ 18.666,64. O preço de venda de uma mesa de madeira é R$ 8.000.
Os custos dos materiais diretos são de R$ 3.000 por unidade e os custos de mão de obra direta são de R$ 1.000 por unidade. Qual é a margem de cliente da Dalla Bona e Companhia? Então, aqui, para o cálculo do valor de vendas, nós temos R$ 8.000 por unidade, então multiplicado por 10 unidades que a companhia comprou, temos R$ 80.000. Agora para os custos. De materiais diretos, multiplicando R$ 3.000 por 10 unidades, temos R$ 30.000 em materiais diretos. Em mão de obra direta, nós temos R$ 10.000. Na montagem de unidades, vamos ter R$ 10.666,66 e no processamento de pedidos, R$ 18.666,64. Então, aí eu vou somar todos esses custos e subtrair eles do preço de venda, nós vamos ter um preço de R$ 10.666,70 de margem de cliente. Essa margem de cliente ela é bem importante porque assim é possível visualizar o quanto a Dalla Bona e Companhia ela é lucrativa para a Meurer e Otto Corporation. Fazendo a mesma análise com os demais clientes, nós podemos analisar quais clientes são lucrativos e quais não são, proporcionando assim uma visão mais ampla do negócio, sendo mais fácil dar mais atenção para um cliente que te dê mais lucro do que talvez para outro. Então, este foi o nosso exemplo do método de custeio baseado em atividades aplicado a uma empresa. Em síntese, nosso artigo abordou temas como contabilidade de custos, métodos de custeio e, em foco, tratamos do custeio ABC. Aprendemos com esse trabalho que esse método tem o objetivo de alinhar os custos e reduzir a necessidade de rateios, além de auxiliar na tomada de decisão e ser uma maneira da empresa ter mais controle sobre o negócio. Por fim, ainda adaptamos um exemplo prático de como o custeio ABC é inserido em uma empresa.